Tudo começa quando Regina pergunta para Renata o porquê ela nunca se deu bem com sua mãe, e Renata não sabe explicar, e diz que ela sempre protegeu Roberta, e acha que é porque ela tem um problema de coração que herdou de seu pai, e conta que ele se chamava Roberto. Regina fica nervosa dizendo que a filha dela que roubaram também tinha um problema de coração. E Constanza pensa que Regina precisa contar logo quem é Josefina. E nisso Eulália chega desesperada dando graças a Deus porque encontrou Renata e fala que Roberta passou mal de novo e acha que é o coração dela. E então Regina fica nervosa pensando que talvez sua filha seja Roberta, e elas saem correndo. Josefina vai até o banco e fala para Luciana que gostaria de abrir uma conta no nome dela de solteira, e que não tem nada a ver com as empresas. E então dá a bolsa de dinheiro e Luciana fica surpresa por lembrar que foi a mesma bolsa que deu para Regina. E na empresa, Matias e Honório conversam sobre os trabalhos. E o tio fala que em breve eles vão voltar a ter os clientes que tinham antes. E então Matias muda de assunto e fala que resolveu que agora vai morar sozinho. Honório diz que tudo bem, e ele fala que talvez não seja o momento ideal por conta do que está acontecendo com sua tia. Mas se não fizer isso no momento não vai fazer nunca. Honório pergunta se isso tem a ver com Adriana, e Matias diz que também. Porque não quer forçar ela, afinal eles já trabalham juntos, e viver no mesmo teto é muita pressão para ela. E então Honório diz que entende, e em outra sala, Adriana resolve ligar para César, e diz que quer conversar com ele. E pergunta se eles podem se encontrar em um restaurante. Mas César diz que não quer sair de casa porque tomou seu remédio e não quer dirigir. E então pergunta se ela pode ir até a casa dele, porque vai cozinhar para ela. E Adriana diz que ele não precisa se preocupar com isso, mas César diz que não se fala mais nisso, e que vai esperar por ela. Na mansão, Roberta acorda e Renata chega com Regina e Eulália, e então elas a socorrem e colocam Roberta sentada, e Renata pergunta se ela tomou o remédio, e ela diz que não, e a irmã vai buscar, e Regina fica falando para Roberta ficar calma. E enquanto isso Honório vai até a sala de Gonçalo convidando ele para almoçar, mas o cunhado diz que não vai. E então Honório pergunta o porquê e ele fala que está um pouco triste, porque Regina está muito estranha com ele e conta que a tal Peppa entrou em contato para pedir dinheiro, e que Regina foi encontrar com ela e não disse nada para ele. Honório fala que talvez ela esteja querendo proteger ele, porque pelo que parece essa mulher é muito perigosa. E deixa Gonçalo pensativo. Adriana chega na casa de César, e ele manda ela ficar à vontade e pergunta o que Adriana quer comer, mas ela diz que não quer nada demais, porque precisa ir embora logo, mas ele insiste dizendo que ela pelo menos precisa experimentar o que ele fez, e então Adriana acaba aceitando. De volta à mansão, Regina ajuda Roberta, e então olha a bolsa dela e pega a escova de cabelo e coloca em sua bolsa, e então Roberta vê, e nisso Renata volta e pergunta se a irmã está bem, e Roberta reclama dizendo que não quer Regina ali, e então Renata fala que elas não vão sair dali enquanto ela não estiver bem, e Regina fica pensando que precisa descobrir quem é sua filha. E que Roberta tem o mesmo problema de coração que Roberto, e então talvez seja ela e não Renata. De volta à empresa, Honório fala para Gonçalo que ele precisa insistir com Regina, para ela contar o que está acontecendo.
E o cunhado fala que fica muito triste que ela não conte com ele. E Honório pergunta por onde anda Josefina. Gonçalo fala que ela viajou no mesmo dia que Constanza foi atacada. E então ele fica um pouco desconfiado, se perguntando se Peppa e Fina são a mesma pessoa. E Gonçalo tenta ligar para ela, mas diz que não completou e que vai tentar mais tarde. Então Honório chama ele para ir almoçar com eles, porque Constanza vai ficar muito feliz em vê-lo. Na Bonita, Carlos e Jerônimo estão trabalhando, e então Lázaro chega dizendo que Ezequiel está ali para falar com seu patrão, e ele libera a entrada dele e... Então Ezequiel entra e cumprimenta os dois, que perguntam como Alzira está. Ezequiel fala que ela está de repouso e agradece por ele não tirar o trabalho dela, e Jerônimo fala que jamais faria isso, porque o importante é que ela e o bebê estejam bem. Ezequiel fala que foi até ali contar que Augusto pediu para ele roubar um sarmento da Bonita. E então Jerônimo fala que já sabia que ele tinha roubado. E Ezequiel diz que está à disposição para o que ele decidir. E enquanto isso, Augusto está dando um sermão em seu funcionário, porque ele deixou o sarmento morrer. E o homem fala que não tem culpa, que ele está com praga. E Augusto diz que não quer ele trabalhando ali, mas o homem o ameaça, dizendo que sabe muitas coisas sobre ele. E Augusto fala para ele não o ameaçar, porque tem certeza que ele não quer que aconteça nada com sua família. E nisso, Jerônimo fala para Ezequiel que ele vai levar outro sarmento. E quando Augusto se der conta, eles já vão estar produzindo a uva de Rafael, e que ele não terá mais tempo, e então Carlos acha uma ótima ideia, e Lázaro pergunta o que vai acontecer com Ezequiel, porque ele está se arriscando muito, e Jerônimo fala que Ezequiel pode contar com ele para tudo, principalmente se quiser trabalhar na Bonita. E então ele agradece e diz que é trabalhador, e que fez coisas que não devia, mas agora quer seguir direito, e Jerônimo diz que isso é ótimo. Na cozinha, Manuela pergunta o que Karina está cozinhando, e ela diz que vai fazer algo para Alzira, porque ela está na cama e não pode fazer esforços. E nisso Matilde e Hermínia chegam, e Manuela pergunta se Karina já decidiu se vai levar em consideração o que o padre disse. E Matilde pergunta do que elas estão falando, e Karina conta que o padre a aconselhou a só se casar com Lázaro depois que Álvaro completar 1 ano de morto. Por outro lado, Álvaro pergunta para o doutor quando ele poderá levantar e fazer as coisas por si só. E o médico fala que não sabe bem, mas acha que entre 1 e 2 semanas. E então Álvaro pergunta se depois disso eles vão mandar ele para a cadeia de novo. E o doutor confirma. Álvaro reclama que deixará de ter identidade, e que será uma pessoa qualquer, sem esposa, dinheiro e profissão. Mas o doutor fala que ele precisa agradecer por estar vivo, afinal isso é um privilégio, e manda ele recomeçar sua vida do zero. Regina volta na casa de Constanza, e então fala que Roberta já está melhor, e acha que ela é sua filha, porque tem um problema de coração. Mas Constanza tenta falar que não é assim, porém Regina diz que pegou uma escova de cabelo dela para fazer um teste de DNA, e que se ela for sua filha, não sabe o que vai fazer, porque ela a odeia demais. Na mansão, Roberta fala que ainda bem que Regina foi embora, mas Renata fala que ela deveria estar mais agradecida. Mas Roberta diz que não a suporta. Renata fala que vai embora, mas Roberta pede para a irmã esperar, e agradece por ter socorrido ela, por mais que a odeie. E então Renata fala que às vezes sente um sentimento não tão bom por ela, mas é sua irmã, e garante que a ama.
Roberta fala que se sente muito sozinha, e Renata diz que ela mesma que plantou tudo isso. E então Roberta mostra o anel que Rafael deu a ela quando a pediu em casamento. E então as duas ficam dizendo que dois irmãos se apaixonaram por duas irmãs, e é uma pena que nenhuma das duas tenha dado sorte com seus amores. E nesse meio tempo Gonçalo e Honório estão chegando em casa, quando Honório recebe uma ligação e o detetive informa para ele que o assalto à casa dele precisa ter vindo de alguém de dentro, porque não tem rastros de ninguém de fora. E então Honório fica chocado e depois conta para Gonçalo, e diz que agora mesmo vai falar com os vigilantes. Gonçalo vai para casa e encontra com Regina, e então ela pede desculpas pela forma que falou com ele na noite anterior, mas ele diz que ela não precisa se desculpar, mas deixa claro que eles precisam conversar. Mas Regina diz que aquilo não é lugar e nem hora, e é melhor deixar para outro dia. Mas Gonçalo diz que não, e que eles não podem deixar isso passar assim. E avisa que só vai cumprimentar sua irmã, e depois eles vão, e então Regina se senta para esperar por ele. Enquanto isso na mansão, Honório pede para Eulália tentar lembrar se viu Constanza antes do assalto, e ela diz que sim, e que ela foi até lá pegar uns papéis, e Honório quer saber se Fina estava lá, mas ela diz que não, mas Roberta sim, e que ouviu discussões, e que só as duas estavam na casa, e deixa Honório desconfiado. De volta à mansão, Roberta se aproxima de Renata e pega a mão dela, levando até seu rosto. Mas Renata sai do quarto e então Roberta fica chorando, e nisso ela pega o celular e liga para Josefina. Ela conta que Regina esteve lá, porque estava com Renata e Constanza. E ela teve um ataque do coração, e Josefina pergunta se Regina se deu conta disso, e Roberta diz que sim, e que ela pegou a escova que estava na bolsa dela. Josefina acha ótimo, e então Roberta pergunta o que vai fazer, mas a mãe diz que nada, porque pensou que ela teria que dar a escova, mas parece que o destino está do lado delas. Lá embaixo, Eulália continua falando com Honório, e então conta que Josefina foi embora e não entrou mais em contato nem por telefone, mas garante que Roberta sabe aonde ela está, e nisso Renata se aproxima perguntando se ele está procurando por sua mãe, mas Honório disfarça dizendo que não, e que só queria saber se ela não viu nada no dia do assalto, e pergunta se Renata sabe aonde ela está, mas ela diz que não. E nesse meio tempo, Adriana e César conversam sobre culinária, e ele conta que é o sonho dele viajar para aprender novas coisas, e Adriana fala para ele fazer isso, porque dá para ver que é o sonho dele. Então ele começa a sentir novamente a dor de cabeça. Na Bonita, Jerônimo fala ao telefone com Marina, que diz a ele que vai até lá para eles conversarem. E em seguida ele vê uma mensagem de Luciana dizendo que o dinheiro já foi entregue a Regina. Jerônimo liga para a amiga, dizendo que já ficou sabendo que ela recebeu o dinheiro e quer saber se está tudo bem. E então Regina se desculpa por não ter falado com ele, mas anda muito desapercebida. E então Jerônimo fala para ela não se preocupar, e só pede para ela avisar quando essa mulher entrar em contato, porque ele vai até o México para ir com ela. Regina agradece ao amigo e diz que precisa desligar, e então pensa que é uma pena que tenha que mentir para ele, mas não pode dizer nada. E nisso Carlos vai até o escritório falar com Jerônimo, e então entrega o resultado do grafólogo, e então Jerônimo abre e vê
e fala para o amigo que foi Fina Monterrubio quem escreveu a carta para seu irmão. Por outro lado, Adriana pergunta o que César tem, e ele diz que é essa dor de cabeça, e que ele não pode ficar exposto à luz porque piora, e então pergunta se eles podem deixar a conversa para outro dia. E ela diz que sim, e pergunta se ele tem remédio, e César confirma, mas Adriana fica preocupada. Jerônimo se altera com o resultado do grafólogo, e Carlos pede para o amigo se acalmar, porque já sabe que ele está pensando que Josefina foi a culpada pela morte de seu irmão, mas diz que ele não pode fazer nenhuma acusação sem provas. Jerônimo garante que vai ter as provas, mas que vai fazer uma denúncia contra ela, e que vai avisar Renata, e Carlos diz que isso será muito forte para ela, mas Jerônimo diz que ela precisa se preparar, e quer estar ao lado dela. Gonçalo está com Constanza e ela tenta mostrar a foto de Josefina do lado da cama, mas ele diz que não está entendendo, e pergunta se ela quer que leve a Fina lá, e Constanza tenta continuar falando que foi a cunhada a culpada dela estar assim. Na Bonita, Jerônimo fala para Carlos que Josefina é a culpada por todas as dores dele, e não só pela morte de seu irmão, mas também por afastar ele de Renata, e o amigo fala que ela é o próprio Lúcifer em pessoa, e Jerônimo concorda, e garante que vai colocar ela na cadeia até apodrecer, por mais que seja a mãe da mulher que ele vai amar para o resto da vida. Enquanto isso, Gonçalo fala para Regina e Honório que sua irmã está tentando dizer algo relacionado a Josefina e um bebê, mas não está entendendo, e então Honório fala que Constanza precisa de uns calmantes, mas ela tenta dizer que não, e então Gonçalo diz que ele e Regina vão embora para sua irmã relaxar. E Regina pede para ele ir na frente que ela vai falar um pouco com Constanza. Eles saem do quarto, e então Regina fala para Constanza não tentar denunciar Josefina agora, porque ela já matou muita gente, e não quer que sua filha e ninguém da família sejam os próximos. Gonçalo fala para Honório que fica com o coração partido em ver sua irmã dessa forma, e pede para o cunhado tentar decifrar o que ela quer dizer, porque deve ser algo muito importante. Enquanto isso, Renata está ao telefone com Augusto, e ele fala que quer encontrar com ela, porque está prestes a inaugurar seu vinho, e então Renata fica muito feliz por ele. E Augusto fala que agora mesmo vai experimentar um pouco, e nisso ele bebe e Renata pergunta o que ele achou, e então ele começa a gritar e diz que está horrível, e joga o telefone de lado, e começa a olhar os barris de produção em desespero. E na Bonita, Matilde pergunta para Carina o que está acontecendo entre ela e seu irmão, e quer saber se eles estão afastados porque não vão mais se casar no mesmo dia que ela e Carlos. E Carina fala que não sabe bem, mas que agora que eles podem se casar parece que Lázaro perdeu a esperança. E que até gostou da ideia do padre de esperar por um ano, mas Manuela diz que não acha isso, porém Carina não quer mais falar sobre e sai da cozinha. Augusto grita com Ezequiel dizendo que seu vinho está horrível, e ele diz que não sabe como isso aconteceu, e quem poderia ter ido até lá para mexer na temperatura. E então Augusto pensa e diz que só pode ter sido Linhares e seu povo, e garante que ele vai pagar por isso. E na Bonita, Marina conta para Jerônimo que vai alugar uma casa, porque precisa ter sua liberdade, e que não pode ficar embaixo das regras de seu tio, porque ele não aceita que os dois vivam juntos sem se casar, e Jerônimo diz que assim ele vai ficar mais tranquilo. E que agora podem contar para todos que eles são um casal,
e Marina diz que ama isso. Por outro lado, Adriana janta com Renata e Honório, e então as amigas conversam. Mas Honório está distraído, e então Renata fala que sua tia vai ficar bem, e para ele não se preocupar, e ele diz que vai ficar com ela aquela tarde, porque não quer deixar sua esposa sozinha. Em seguida, Matias chega com Julieta e apresenta para Honório e Renata, e então diz que ela vai ajudar ele com sua mudança, e Adriana fica chocada que ele vai embora. E então Matias vai com Julieta para o quarto e Renata pergunta quem é essa, e então ela explica que é a irmã da menina que a atropelou, e que ela e Matias agora só vivem andando juntos. De volta a Bonita, Jerônimo fala para Marina que vai precisar ir à capital. E nisso Augusto entra e fala que ele vai pagar por ter acabado com o vinho dele, e Jerônimo diz que não está entendendo. Mas Augusto fala que já sabe que ele destruiu sua produção de vinho. Jerônimo diz que não tem nada a ver com isso, mas Augusto diz que agora tem o tesouro mais valioso dele. Renata, então diz que ela já é sua mulher, e que está muito satisfeita com as carícias dele, e não sabe como Jerônimo foi capaz de deixar uma mulher daquela ir embora. Jerônimo fala que não vai permitir que ele fale de Renata como se fosse uma mercadoria, e então Augusto continua provocando dizendo que jamais vai devolver ela para ele. E então Jerônimo se irrita e mete um socão na cara dele, e Augusto diz que ele é um perdedor, e deixa Jerônimo cheio de ódio. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.